Olá a todos do nono ano, nossa aula de hoje é de correção dos exercícios de filosofia. Então, página 414. Lê o texto a seguir e responda as questões em seu caderno. Ora, a verdade é que, no Brasil, embora a língua falada pela grande maioria da população seja o português, esse português apresenta um alto grau de diversidade e de variabilidade, não só por causa da grande extensão territorial do país, que gera diferenças regionais bastante conhecidas e também vítimas, algumas delas de muito preconceito, mas principalmente por causa da trágica injustiça social que faz do Brasil o segundo país com a pior distribuição de renda em todo o mundo. São essas graves diferenças de status social que explicam a existência, em nosso país, de um verdadeiro abismo linguístico entre os falantes das variedades não padrão do português brasileiro, que são a maioria de nossa população, e os falantes da suposta variedade culta, em geral mal definida, que é a língua ensinada na escola. 1. Segundo o texto, existe um padrão linguístico no Brasil? Sim. Porém, esse padrão sofre de variações de acordo com cada região. Que semelhanças podem ser notadas entre o texto de Marcos Bagno e o pensamento de Wittgenstein? Que a língua é viva e dinâmica, e através da sua utilização podemos perceber várias culturas e histórias diferenciadas contidas em cada língua. Página 415. 3. Você concorda com a ideia defendida pelo autor do texto? Explique. Então, é uma questão pessoal. Qual a ideia que o autor traz? Que essa língua ela vai sendo multifacetada, ou seja, ela vai sendo fragmentada, dividida e vai fazendo com que cada um venha se adaptando à sua forma a um determinado tipo de língua. Vai tendo a sua própria forma assim se expressar. Então, construam as respostas de vocês a partir disso. 4. No mesmo livro do texto, o autor afirma que no Brasil existem muitos mitos em relação à linguagem brasileira. Dentre eles, ao de que as pessoas sem instrução falam errado. O que você pensa sobre isso? Argumente com seus colegas. Outra questão de posicionamento pessoal. Então, construam assim as respostas de vocês. Agora nas atividades aqui. 1. Cite duas situações em que a linguagem, por meio da fala, dos gestos, das expressões, símbolos ou desenhos, seja imprescindível para a compreensão entre os seres humanos ou para proteger a harmonia no ambiente social, como a sala de aula, no hospital, por exemplo. Bom, a linguagem na sala de aula é importantíssima, imprescindível para a construção do conhecimento, do saber. E não só a fala, a linguagem também dos gestos, os sons como um todo, etc. Agora, num hospital, a equipe médica, junto com os enfermeiros, se comunicam através de gestos, de sinais. Eles não podem ficar gritando dentro do centro cirúrgico e etc. Então essa era a ideia aqui da questão número 1. 2. É possível as pessoas do mundo inteiro se entenderem em uma linguagem universal? Explique. Sim, porque a linguagem não se limita à fala, como acabamos de dizer na questão anterior. Existe também linguagem gestual, corporal. Então, por exemplo, a pessoa envia para outro emoji com bonequinho com raiva. Mundialmente se saberá que alguma coisa negativa e ruim essa pessoa está pensando, está passando, está sentindo e etc. Então, nesse sentido, sim, existe uma linguagem universal, como também a própria música, de leitura de partituras e entre outras coisas.
3. Expõe a teoria da linguagem a partir dos filósofos estudados Bertrand Russell e Wittgenstein. Para Russell, é preciso ter uma lógica nas expressões da fala, ou seja, uma linguagem formal. Para Wittgenstein, a linguagem é múltipla, é viva, e assim acontece uma diversidade e ela é aplicada através das necessidades, pois não se resume à linguagem falada. Número 4. Observe as imagens a seguir. Temos a figura número 1. Parece escrita aqui em hebraico. A número 2, um sinal. Número 3, pássaros, coraçõezinhos e tal. Wittgenstein afirma que não pode existir linguagem privada, pois ela é de uso universal. É uma prática pública. Uma linguagem privada não faz sentido algum. Das 3 figuras, há alguma que expressa a linguagem universal? Por quê? Sim, figura 2, figura 3. Na figura 2 temos aqui cores. Um sinal. Existem países que não têm sinal, mas aqui as cores são universais. Vermelho, amarelo, verde. E aqui pássaros com coraçõezinhos, significando assim o amor. B. Relacione a figura 2 com a teoria de Wittgenstein. Vamos lá entender isso melhor. Na 1, como eu falei, essa escrita, essa frase que parece em hebraico, não é universal. Só para quem conhece essa língua vai poder defini-la. Mas aqui na B, relacionar essa questão da figura 2 com a teoria de Wittgenstein diz respeito à utilização assim dessa linguagem. Por quê? Para algumas pessoas, isso aqui só vai ser um conjunto de cores, vermelho, amarelo e verde, já que, por exemplo, não existe sinal em determinado país. Agora, para outras não. Isso vai ser o quê? Verde, prosseguir, amarelo, atenção, vermelho, parar. Por fim, página 416, que são aqueles esquemas que servem de resumos para a compreensão do conteúdo, conhecimento para Russell e Wittgenstein, relacionando conceitos. Conhecimento, linguagem, limite da linguagem. Russell fala lá do fundamento na lógica, nas expressões. Essa linguagem precisa ter uma linguagem formal, cultural. Contexto pode ser histórico-cultural, que para Wittgenstein se compreende através da linguagem, contexto aí, histórico-cultural de determinada pessoa. E fim, gente. Espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!